Mais um episódio dessa série sobre trabalho em Malta e hoje eu chamei a Ingrid pra gente conversar um pouquinho, que desde que ela chegou aqui em Malta ela já trabalhou com iGaming, já foi host de festa e hoje ela finalmente está trabalhando na área dela. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? E cá estou com a Ingrid. Muito obrigada por ter vindo, topado contar um pouquinho da tua história aqui pra gente hoje. Obrigada pelo convite. Então vamos começar assim, ó, a gente sempre começa do começo, quando, né, se você já tá assistindo aqui os episódios, você sabe. Como que veio a ideia de você vir aqui para Malta? Quando que você ouviu, assim, alguém que te falou, você pesquisou? Qual foi o momento que você ouviu sobre essa ilhazinha aqui do Mediterrâneo? Bom, foi na verdade um amigo meu que falou, comentou da gente vir para a Europa, mas deixa eu começar do começo. Como aconteceu isso? A minha ideia nunca foi morar no Brasil para sempre. Eu sabia que eu queria mudar. Eu fiz 2 intercâmbios antes de vir para Malta. Fui um para o Canadá. E eu fiz um para a Austrália, que é onde meu tio mora, ele me convidou para passar um tempo com ele. Então, quando eu fui para a Austrália, me apaixonei. Assim, achei que Sydney era o lugar que eu tinha que morar. E eu fiquei com essa ideia de querer morar na Austrália, Isso foi em 2018. E comecei a procurar toda a papelada de como que tinha que fazer para poder fazer imigração. Porque quando você vai como estudante, é muito caro. Você tem que pagar praticamente o curso inteiro para poder ficar lá um certo período. E aí, com toda essa pesquisa, eu percebi que eu não conseguiria aplicar para a imigração se o meu marido não tivesse o inglês, pelo menos básico, o 4.5 no IELTS. Certo. E aí, nós começamos a fazer curso de inglês lá, e a ideia era que nós fizéssemos a prova, ele conseguiria o mínimo e iríamos aplicar para a Austrália. O que aconteceu foi que não conseguimos estudar inglês no Brasil. E acho que muita gente passa por isso, né? Porque com toda a rotina do trabalho, e você fica com um pouco de preguiça, você fica só 2 horas no curso. Mas você tinha o inglês e ele que não tinha. Isso, você já tinha feito isso. Eu já tinha feito curso de inglês por 2 anos e meio no Brasil, e eu tinha feito intercâmbio para o Canadá, em Vancouver, e um intercâmbio para a Austrália. Sim. Então, assim, todas as férias que eu tirava, eu tentava aprender um pouco mais. E aí, assim, na Austrália já destravei bastante, porque o inglês australiano é muito difícil de entender. Muito difícil. E aí o tempo que eu fiquei lá me ajudou muito, assim, na comunicação, fiz várias entrevistas de trabalho lá também. Então, assim, eu pratiquei bastante o meu inglês, então eu estava bem tranquila em relação ao IELTS, até porque o curso de inglês que eu fiz na Austrália era focado no IELTS também. Legal. E aí a ideia era que meu marido estudasse para a gente conseguir aplicar para a imigração, e isso não aconteceu. E eu estava ficando cada vez mais agoniada, isso já estava no início de 2019, e aí eu ficava com essa agonia de querer sair. Eu tinha um emprego bom no Brasil, eu trabalhava numa empresa grande de consultoria no Brasil, era já uma carreira estruturada e de longa data, 6 anos e tal, mas eu tinha essa vontade enorme de sair, e com essa vontade eu fiquei ansiosa e comecei a ter crise de ansiedade. Porque eu queria que não estava acontecendo. E assim, ele não estudava e eu mesma também não estudava, porque eu trabalhava muito, assim, trabalhava às vezes 12 horas por dia, então eu tinha tempo de estudar para fazer a prova do IELTS. E até que um amigo meu virou para mim e falou assim: olha, cara, acho que você tá perdendo alguma coisa aí. O seu marido é português. Como assim? Tipo, o avô dele é português, era vivo, o pai dele vivo também. E aí ele falou: putz, por que vocês não vão para a Europa então estudar? Porque se você tem que forçar ele a aprender inglês e você mesmo tem que melhorar o seu inglês, quanto maior a pontuação no IELTS, melhor para poder aplicar para a imigração, é melhor que vocês vão para a Europa, estudem inglês, e aí a partir de lá vocês podem aplicar, porque vocês vão estar com uma pontuação bem maior. Sim. Eu falei: putz, caramba, não é que é verdade? Peraí, a gente tem uma mega de uma possibilidade aqui na mão. Exato. E assim, eu percebi que muita gente, às vezes, tem direito à cidadania, né? Ou italiana, ou portuguesa, e realmente não aproveita daquilo. E fica pensando: é impossível, a gente nunca vai conseguir. E eu não tinha nem sequer pensado na Europa, e muito menos Malta. Malta, em 2018, em 2019, eu não tinha ouvido falar em Malta. E assim, quando eu conversava com as pessoas, quando eu ouvi falar de Malta, as pessoas falavam que era parte da Itália, então eu devia falar italiano, não inglês, né? Então, tipo, eu nem pensei. Mas quando eu comecei a pesquisar para vir para a Europa, eu comecei a ver todos os países que falavam inglês na Europa. E aí, claro que Irlanda estava fora de questão, Inglaterra fora de questão, porque eu sou do Rio, eu amo praia, amo sol. Você quer? Eu preciso de sol na minha vida. Eu não consigo viver num lugar nublado com muito frio. Então, eu comecei a fazer meio que uma lista, um checklist de todos os países que eram possíveis para eu estudar inglês. E aí vi até países que o inglês era a segunda língua também. E aí Malta apareceu na lista. E quando eu vi 300 dias de sol, inglês, naquela época, venderam como se o inglês fosse a primeira língua de Malta, primeiro idioma de Malta.
E eu falei, putz, Malta parece ser ideal, né? E até o intercâmbio aqui era mais barato, para poder pagar o inglês pra gente e tudo mais. Então a gente decidiu, assim, no meio de 2019 nós decidimos, e eu decidi pedir demissão da minha empresa, que apesar de eu trabalhar demais, ter tido burnout, eu amava. Meu Deus! Eu sou uma workaholic, no caso, né? Então, tipo, eu gostava muito, e assim, tava muito doente de ansiedade, de estresse, mas eu gostava do que eu fazia. Então foi bem difícil eu sair daquilo, mas eu precisava seguir um sonho, né? Que era morar fora do Brasil. Exato. E eu falei, vamos aproveitar, e foi esse amigo que deu um estalo na minha cabeça, que ele falou da Europa e falou de Malta. Às vezes você fica batendo a cabeça ali, né, na Austrália, ali, que lugar que você queria, mas às vezes você pode ir depois também, né? Exato. Você não precisa ir direto daquele lugar. E aí a ideia era vir pra cá, pra Malta, ficar 3 meses estudando inglês. No caso, assim, eu só peguei 1 mês de inglês pra mim e pra ele. E acabou que a minha cunhada veio também, a irmã dele, e ela ia ficar 3 meses estudando inglês, fazendo intercâmbio. O meu sogro aproveitou a deixa, né? Falou, vai junto, empurrou. Vai junto, novinha, né? 21 anos, é bom que vai ter gente pra poder olhar. E aí, nós viemos nós 3 pra cá, a ideia era só ficar 3 meses. A princípio, como a gente comprou o inglês de só 1 mês, ele não estava ainda com o passaporte português, que ele estava no processo de pegar o passaporte ainda. Ah, então vocês vieram como brasileiros. Como brasileiros, exatamente. Então, nossa migração foi como brasileiro. E aí o perrengue começou aí, porque, assim, o plano foi todo como português. E aí, quando a gente chegou aqui, ainda não estava com passaporte português. Ainda tem que receber o registro dele de português, em Portugal, fazer a identidade e o passaporte. Então, a nossa migração foi como brasileiro. E aí a minha cunhada ia ficar 3 meses, nós íamos ficar 45 dias, como uma lua de mel estudando inglês. Certo. Era o nosso Não desculpa, mas a tua forma de entrar ali, exato, né? nosso motivo de entrada, né? Então nós criamos essa história, né? E assim, era uma história verdadeira, porque a gente ia ficar aqui realmente para estudar inglês. E a nossa ideia não era ficar mais de 3 meses, então o turista brasileiro tem direito a ficar 90 dias aqui na Europa, então é super tranquilo. Em relação a isso, o problema foi que quando nós chegamos na imigração, minha cunhada não falava inglês, muito menos o meu marido. Eu era a única pessoa que falava inglês do grupo. E aí a ideia era irmos nós 3 juntas, no oficial, para conversar com o oficial. O oficial falou, não, eu quero falar só com ela. E aí nós tivemos que ir para a linha amarelinha lá, para trás, e esperamos para ver. E ela não falava inglês. Como que... Ela treinou, mas ela não falava inglês. E quando ele perguntou pra ela, ela mostrou toda a documentação. Tava tudo certo, documentação da escola, hospedagem, tudo pago. Ela tinha o dinheiro necessário pra ficar aqui 3 meses. E quando ele perguntou quanto dinheiro você tem, ela falou que ela só tinha R$200. Não, na verdade, eram $200 que ela falou. $200 pra ficar 3 meses. E o oficial falou, o quê? Aí eu... Eita, ferrou. E aí? E aí que eu tive que, claro, entrar na conversa e falar, desculpa, ela se confundiu e assim, na verdade ela tem 2.000 euros para ficar os 3 meses. Aí eles falaram, qual a sua relação com ela? Aí eu falei, ela é minha cunhada. E aí ele falou, minha irmã veio com a gente e tal, mas como assim vocês vão ficar 45 dias e ela vai ficar 90 dias? Tem uma coisa errada aí. E acabou que nós fomos pra salinha. Ela foi pra salinha. Disso. Foi tenso. A salinha da imigração. Foi bem tenso. Tiraram o telefone da gente, tiraram toda a documentação. Nós ficamos sem contato nenhum. Mas foi muito tempo? Ficamos 4 horas e meia na salinha. E aí fomos... isso foi em Frankfurt, na Alemanha. E é um dos lugares mais rígidos assim, em relação à imigração. Mas assim, tava tudo certo, porque eu me planejei muito para isso. Então, toda a hospedagem minha tava com 45 dias, tava tudo de acordo com o nosso discurso. E para ela tava tudo 90 dias. E aí eu expliquei, assim, é tudo bem, nós vamos voltar antes. E ela fica. Eu tinha passagem de volta pro Brasil, inclusive. Era ida e volta. Porque eu sabia que como brasileiro tem que ter passagem de volta. Então, eu já comprei com ida e volta para não ter problema. Tivemos, mas deu tudo certo no final. Conseguimos entrar. Viemos pra Malta, deu tudo certo. E aí, quando vocês chegaram aqui em Malta, como que foi isso? Começou a estudar inglês, aí realmente o negócio começou a andar, principalmente ali pro seu marido, que não tinha nada. Nada, era zero. E qual que foi o teu primeiro contato com o mercado de trabalho aqui? Você já veio com a ideia de,
eu já tenho inglês, então eu já vou pegar alguma coisa da minha área? Ou você já foi assim, qualquer coisa que me aparecer, estou pegando? Segunda opção. Segunda opção, check. Segunda opção. Na verdade, a minha ideia não era nem trabalhar nesses 3 meses. Eu queria ficar com um break. Eu queria mesmo tirar um break na minha carreira, porque eu precisava de respirar, né? Eu precisava sair de toda a parte corporativa, que estava realmente uma coisa que estava me deixando muito ansiosa, muito estressada. E aí a minha ideia era não trabalhar. Só que o dinheiro fala mais alto, né? Você vê o dinheiro saindo, você junta o dinheiro em real e você gasta em euro, o dinheiro vai embora muito rápido. E assim, por mais que seja uma quantia decente, ainda assim vai muito rápido embora. Mais quando você chega de mudança, né? Exato, e você não tem noção. Por exemplo, eu cheguei, já fui pro Beach Club, sabe? Já foi curtir. Fui pro Café Del Mar. E quando você vê, tipo, em euro, você gasta muito mais do que você gastaria no Beach Club em real, entendeu? Então, eu percebi que o dinheiro começou a ir embora rápido, até porque os gastos de comida eram mais altos do que eu imaginava, porque venderam pra mim que Malta era muito barato. Malta não é muito barato. É mais barato que o resto dos países da Europa, mas não é, assim, esse sonho que vendem às vezes para os brasileiros, de que Malta é super barato, você não vai gastar, tipo, quase nada, exato. E aí, eu tinha essa ideia na cabeça, e aí o que aconteceu foi que com 2 semanas eu falei, acho que eu vou pegar alguma coisa, não quero nada na minha área, até porque eu não queria trabalhar na minha área logo de cara. Na verdade, eu não queria trabalhar na minha área aqui, eu queria trabalhar na minha área na Austrália. A ideia era ficar 3 meses aqui e ir pra Austrália. Você ainda estava focada na questão da Austrália? Ainda estava bem focada em relação a ir pra Austrália. E aí, eu comecei a procurar e a pessoa falou, no Facebook tem bastante vaga de emprego, assim, e vaga informal e tudo mais. Eu falei, vou pegar. Mas aí, lembra que eu tava com brasileira. Sim. Apesar do meu marido ter o passaporte, né, ter o direito de ser português, isso foi no início, ainda em agosto. Sim. E aí, não tava ainda com passaporte ainda. Então, ficou um mês, assim, que eu ainda fiquei... nós ficamos como brasileiros aqui. Sim. Mas em 2 semanas eu consegui um emprego numa empresa de iGaming, como apresentadora. E foi bem rápido, assim. Tipo, na verdade, eu entrei em contato com eles no Facebook e falei, tô procurando um trabalho freelancer. Certo. E aí, eles me convidaram para uma entrevista no dia seguinte. E no dia seguinte dessa entrevista, já comecei o treinamento. E era pra Game Presenter falando português ou inglês? Game Presenter em inglês. Em inglês? Em inglês, Mas eu tinha um roteirinho, era bem assim, simples. Eram jogos de loteria, nem eram jogos de carta. Então, era bem simples, assim. Eu não precisava falar muito sem ter um roteiro, era bem roteirinho mesmo. Falar, oi, tudo bom? Chegamos, vamos começar o jogo. Então era bem... Bem quadradinho. Era bem assim, quadradinho, assim, era bem ensaiadinho, então era de boa pra mim. Então foi super rápido, né? Foi super rápido. E aí, com isso... Só que assim, trabalhar como freelancer de apresentadora não é o suficiente para você bancar um aluguel. E lembra, meu marido não estava trabalhando. E aí eu falei, putz, não é o suficiente, né? E aí eu comecei a pesquisar mais e eu achei vaga de hostess, né, em festa. Então foi um dos beach clubs que tem aqui em Malta. Tava rolando várias festas ainda de verão. E aí uma amiga... Na verdade, não foi nenhuma amiga, não lembro agora de verdade, porque... É tanto contato que a gente faz. Alguém falou que deu certo. Tinha... o pessoal do iGame trabalhava lá às vezes também, as apresentadoras, né? E aí uma delas me convidou, porque alguém faltou, e eu comecei a fazer, eles gostaram de mim como hostess e tal, então eu trabalhava levando aquelas garrafas de champanhe bem fancy, do bar tudo pra mesa, sabe? Então tinha festinha, luzinha, etc. Então, eu recebia as pessoas no início, depois eu ficava levando as garrafas com vestido, maquiada, bem assim, fora do que eu imaginava fazer. Mas eu tava muito aberta pra trabalhar com qualquer coisa, porque primeiro, eu não queria trabalhar na minha área, segundo, eu precisava de dinheiro. Então, pra mim, por mais que eu era uma posição alta no Brasil, eu nunca tive esse ego de falar, não faço, vou fazer nada. Não faço limpeza, não faço isso, não faço aquilo. Não, eu faço. Tipo, se der, se precisar, eu faço. Então, eu trabalhei com isso e era engraçado, porque pessoas que me conheciam no Brasil falavam, nossa, nunca imaginei você fazendo um negócio desse. Foi até bom pra eu mesma crescer como pessoa, sabe? Com certeza. Toda a experiência é muito válida, né? Exatamente. E você sair daquele teu caminhozinho de sempre, confortável, né? E no Brasil eu nunca trabalhei com nada disso. No Brasil, assim, eu fiz curso técnico, fiz a faculdade. Da faculdade eu fui uma empresa gigante, empresa internacional. Então, assim, meu trabalho foi todo corporativo, foi todo, assim, sempre uma carreira bem planejadinha. Eu sou uma pessoa bem planejada, então... Eu nunca trabalhei como freelancer, eu nunca trabalhei nessa área, então foi uma experiência bem, assim, legal, sabe? Enriquece, né, a experiência. Enriquece, exato. E deixa eu te perguntar, pro pessoal ter uma ideia, assim, de quanto que ganha
nesses 2 trabalhos que você fez, né? Nessa empresa que é uma empresa menor de iGaming, que você tinha comentado, né? Isso. E nessa como host de festa, qual que eram os valores? Tá, assim? na Dia Game eu ganhava mais ou menos 80 euros, era 74 euros mais ou menos por apresentação, então 8 horas de trabalho. Na verdade a gente só trabalhava 6 horas, não eram 8, porque a gente tinha os breaks, né, de 30 minutos a cada 1h30. Então, isso foi na Dia Game. Das festas, era 50 euros. Comecei com 50 euros, mas depois tiveram umas que eu ganhei 70, 80 euros também, dependendo do tipo de festa que é. Olá. Então, quanto mais fancy a festa, mais dinheiro você ganha. Com certeza. Já fica a dica. Fica a dica. E aí, depois desse período, né, qual foi o momento ali que você resolveu, às vezes, ir para sua área ou mudar? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? Sim. Aconteceu. Como você sabe, eu estava trabalhando como brasileira ainda assim, né? Estava fazendo esses freelances, a gente sabe que isso não é legal. Mas como meu marido estava no processo de tirar a cidadania, eu estava mais tranquila, porque eu sabia que depois, a partir dos 3 meses eu já teria o visto de family member. Sim. O que aconteceu foi, apesar dele ter conseguido logo em seguida o passaporte, ele não conseguiu um emprego logo de cara, porque o inglês dele era muito ruim. Ele não tinha inglês, né? Vamos ser bem sinceros, amor, desculpa. Mas estou sendo sincera, ele não tinha inglês nenhum. Então, para ele foi muito difícil conseguir um emprego logo de cara. E aí, quando eu estava chegando nos 85 dias que eu estava aqui, nós fomos no ID Malta para conversar com eles, para ver qual que era a nossa opção. Se tinha como eu aplicar para um visto de partner sem ele estar trabalhando. E eles falaram, não. Que não tem. Se o seu parceiro não está trabalhando aqui, ele pode ficar, mas você teria que sair do país, teria que sair do espaço Schengen. Porque o family member, né, para quem não sabe, ele vai ficar totalmente atrelado ao europeu, né? Ao europeu, exato. Então, a partir do momento que ele tem que escolher uma forma de se registrar, no caso deles, a forma de se registrar seria a partir de um emprego, né? Isso, enquanto ele não arranjasse, ele não conseguia entrar, né, para os dois darem a aplicação. Então, você ficou ali à mercê também. Fiquei à mercê da situação. Então, a ideia era que ele arrumasse um emprego logo de cara. Só foi muito difícil para ele sair daquele... porque quando você não fala inglês, é difícil você sair da sua zona de conforto para ir e tentar. Segurança, né? Se pega em segurança, e isso acontece com muita gente, inclusive. Pessoas que estão dispostas a vir. No caso dele, ele me seguiu, então foi um pouco pior, sabe? Porque ele não era o sonho dele morar fora, ele veio porque ele me amava, ele queria estar comigo e tudo mais. Era o meu sonho, na verdade. Então, quando isso aconteceu, nós fomos no Ed Maltas falando que não era possível, falando que se eu ficasse legal aqui, se passassem os 90 dias, eu ia ficar ilegal, mesmo sendo a esposa dele, caiu a ficha, né? Eu falei, putz, ferrou? O que eu faço? E aí nós fomos para um bar no dia seguinte. A gente estava completamente estressado e sem saber o que fazer. Nós fomos para um bar, comer um sanduíche e beber uma cerveja. E aí, com a cerveja, as ideias foram fluindo, sabe? Peraí, tá tudo errado. Vou num bar, vamos ver, né? Vamos beber que vai dar tudo certo. Nós fomos... E assim, foi durante essa conversa que a gente começou a avaliar nossas possibilidades. E eu não queria ir para a Irlanda, porque na Irlanda eu teria que pagar para um curso de inglês para poder ficar lá. Tudo bem que eu teria 3 meses, mas eu não ia poder trabalhar nos 3 meses se não estivesse fazendo um curso de inglês. Então você chegou já a cogitar outros lugares, assim, não vai dar Malta. Brasil nunca. Não. Sim, mas tipo, não vai dar Malta, precisamos passar outro lugar. Aí eu comecei a procurar outro lugar fora do espaço Schengen para poder ir. Aí na Irlanda, como a questão do trabalho, você tem que estar estudando, e eu não tinha mais tanto dinheiro assim, porque eu já tinha passado 3 meses aqui sem um fluxo de dinheiro, né? Claro que eu fazia o freelancer, mas não era bastante para cobrir tudo. E aí nós decidimos, não tá, vamos aplicar para o visto. Aí eu conversei com a empresa, essa de iGaming que eu estava trabalhando como freelancer, eles falaram que iam aplicar para o meu visto. Ah, legal. Só que faltavam 5 dias, né? Tipo, 4 dias, e aí fizeram todo o processo, só que tinha que fazer o raio-x. Eu fiz o raio-x, esse foi o 4º dia, faltando 4 dias, e aí eu fui pesquisar para saber em relação ao resultado, só que eles falam que demorava, e assim, eles não te dão nenhum papel para você ficar se o raio-x não estiver pronto. Porque você precisa fazer a aplicação. Precisa estar com o Blue Paper, né? Tipo, com a aplicação toda pronta já, para você conseguir ter o direito de ficar aqui e esperar sair o ID. Como eu não tinha essa aplicação, ainda estava esperando o raio-x, o resultado do raio-x, que o brasileiro tem que fazer o raio-x para poder aplicar para o visto de trabalho. Eu fiquei nessa situação, falei, putz, eu não posso ficar, eu vou ficar ilegal, eu não quero ficar ilegal, eu queria fazer... Eu já tinha feito coisa errada, né? Mas, tipo, queria fazer certinho dessa vez. E aí, nesse bar, a gente tomou a decisão de viajar. Claro que a Irlanda não rolou.
Mas aí a gente comprou uma passagem para Bulgária. Procuramos quais países são os mais baratos fora do espaço Schengen. Basicamente foi esse o nosso, tipo, vamos fazer um checklist aqui, ver o que a gente acha na Ryanair. E aí achamos uma passagem pela Ryanair para Bulgária por 35 euros e falou, não, 35 não, 35 pros dois. E de volta. De 10 dias a passagem, eu achei um hotel baratinho lá também, que era um cubículo, parecia, sei lá, um caixote que você entrava e dormia, sabe? Era nesse estilo de hotel, bem pequititinho. Mas tudo pelo visto de trabalho. Tudo pelo visto de trabalho, eu queria ficar, assim, e assim, eu sou muito resiliente, eu não desisto, sabe? Eu sou muito determinada, então eu falei, não tem essa, não aceito não, entendeu? Não aceito perder. E aí nós fomos pra Bulgária e no 5º dia que eu tava na Bulgária saiu o resultado do raio-x, né? Claro que não deu nada, porque não tem nenhum problema. E aí eles falaram, tá bom, agora você pode aplicar pro papel. Isso assim, quando eu saí, faltavam 3 dias pra poder... Ficaria ilegal. Ficar ilegal, exato. Então, mas a contagem para, quando você sai do espaço Schengen, a contagem para. Então tinha 3 dias pra voltar, pegar o resultado do raio-x e aplicar pro visto de trabalho. No tipo, 45 do segundo tempo. Exatamente. E aí foi isso que aconteceu, gente. Deu certo. Nós ficamos os 10 dias, eu falei, não, agora eu posso relaxar. Então a gente foi conhecer a Bulgária e é maravilhoso. Inclusive tem uma cidadezinha minúscula lá que a gente descobriu que era muito legal. E aí nós voltamos depois dos 10 dias, eu apliquei pro visto e fiquei trabalhando nessa empresa de iGaming. Aí, tudo certo. Tudo certo. E aí você ficou quanto tempo mais lá até você se reinventar aí? Então, fiquei trabalhando por isso foi em dezembro mais ou menos, fiquei uns 3, 4 meses trabalhando nessa empresa de iGaming, até que eu recebi uma mensagem no LinkedIn por uma empresa grande aqui também de consultoria, que é da minha área, era concorrente que eu trabalhava no Brasil, mas me mandaram uma mensagem falando, eu gostei do seu currículo, tipo, você tem todo o histórico que a gente está esperando de uma pessoa para poder entrar numa vaga aqui, quer vir fazer uma entrevista. Só, desculpa te interromper, mas você já estava assim, buscando, organizando teu LinkedIn, já estava meio assim? Meu LinkedIn sempre foi organizado. Porque assim, eu estou sempre aberta a oportunidades, entendeu? Então, meu LinkedIn... já estava toda preparada. Meu LinkedIn sempre foi em inglês, só pra você ter uma ideia. Sempre foi em inglês. Eu já tinha alterado tudo, até porque como eu estava procurando um emprego na Austrália quando eu fui em 2018, já estava todo organizado já. Então, tinha todas as palavras-chave que eu queria, tudo assim, tudo bem organizadinho. E tava lá, assim. Você não tava procurando, não. Mas eu sempre recebo, de tempo em tempo, eu recebo umas propostas. Então, porque meu currículo é bem... Como dizer, eu tenho uma experiência bem grande na minha área, assim, 8 anos trabalhando só com isso, consultoria de negócios e gestão de mudança. Então, quando eles viram meu currículo, viram que eu estava aqui em Malta, falaram, putz, é a melhor oportunidade, né? Tipo, alguém já com o que a gente quer, não precisa aplicar para visto e tudo mais. E aí eles me convidaram para uma entrevista, eu passei. Isso foi mais ou menos em janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro. Claro que eu tinha um notice period da outra empresa. Sim. Eu estava já 4 meses naquela outra empresa, eu fiquei mais 2 semanas lá. E aí pedi demissão, tudo certo, foi em fevereiro. E aí eu ia começar em março nessa empresa grande de consultoria da minha área. O que aconteceu? Em março de 2020, Covid. Fecha tudo. Fechou, Malta parou. E aí a diretora de RH da empresa me ligou, se sentindo péssima. E eu já estava sem emprego, tá? Tipo, pedi demissão do outro já. E ela se sentindo péssima, falou, olha, infelizmente a gente vai ter que cancelar o seu contrato, porque não tem ninguém para fazer o seu onboarding aqui. Tipo, não tem ninguém para fazer o seu processo de integração na empresa. A empresa está fechada, a gente não pode nem sequer ir para a empresa, a gente está passando por um momento caótico, que nem todo mundo tinha laptop para trabalhar de casa. Então era um processo muito complicado para eles. E aí eu falei, putz, e agora, né? A gente falou, olha, infelizmente não tem como a gente continuar contigo. E aí foi por água abaixo a oportunidade? Por água abaixo. Isso foi em março, no meio do Covid, no início do pior momento do Covid, que era quando estava em lockdown. Meu marido, obviamente, apesar de ele estava fazendo alguns freelancers também de casa de festa, né, de trabalhar como limpeza e tal. E era mais hotel, então com o hotel fechado também não tinha nada, tinha, tipo... Então estavam os dois sem emprego. Que situação! Os dois sem emprego. Em março, no meio do Covid. E aí, mas aí você tinha um visto de trabalho, aí você deu a entrada daí pra finalmente
como membro da família, Isso. a partir ali dos empregos que ele conseguiu, isso. né? Como ele conseguiu essas vagas de cleaning e também de festa, na verdade foi engraçado, porque foi um contrato que ele fez, ele trabalhou um dia. Meu Deus. Foi com esse contrato que ele trabalhou um que dia ele já conseguiu aplicar. que nós conseguimos aplicar pro Family Member. Mas, gente, ó, não é normal isso, tá? Foi uma coisa muito... Ele fez um contrato que, teoricamente, ele iria trabalhar mais tempo. Isso, só que o Covid aconteceu, né? Então, consequentemente, ele trabalhou só um dia. Ele trabalhou um dia, mas ele já tinha o contrato lá. Era um contrato de freelancer, tá? Então, eles aceitaram o contrato de freelancer dele pra aplicar pro Family Member. E pro europeu é muito mais fácil, né? Então, qualquer tipo de vínculo com Malta, eles já fazem seu ID. Então, é bem simples. Aí, quando ele fez o dele, ela já faz o dela como Family Member atrelado. E aí, sim, em março eu já tava já com Family... Apesar, eu tinha o cartão, né, o ID do Family Member, mas eu tava ainda por o meu visto de trabalho. Eu tinha direito ao Family Member, mas eu tava com o meu visto de trabalho ainda, né? Mas quando você pede demissão, seu visto também some. E aí foi quando eu fiz o meu cartão por ele, né? Com vínculo por ele. E aí foi março, abril, e assim, você vê o dinheiro saindo, começa o dinheiro indo embora, né? E você pensa, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente não podia voltar pro Brasil, porque tava tudo fechado. E aí uma amiga minha, que é um anjo na minha vida, te amo, amiga. Ela sabe quem é? Ela sabe quem é. Uma amiga minha, ela trabalhava nessa empresa de iGaming que eu estava trabalhando antes. E aí ela falou, olha, tá rolando uma parada interessante, que acho que você vai, né, pela situação que você tá, acho que vai te ajudar. Que era basicamente um time de lockdown. Eles fecharam um apartamento pro pessoal ficar, e aí só entrava com teste, e tipo, o ideal era não sair, ninguém saía de lá, na verdade, né? Então, eram todos os dias que você trabalhava, mas você ganhava muito mais dinheiro, né, pra poder ficar lá, e a empresa pagava tudo pra você também. E aí ela conseguiu que eu entrasse, alguém saiu e ela conseguiu que eu entrasse nesse time. E aí, essas 2 semanas que eu fiquei trabalhando lá foi o que me deu um fôlego para poder pagar mais um mês de aluguel. E, ó, nessa época, o nosso landlord foi maravilhoso também. Foi compreensível, ele, assim. Na verdade, ele cancelou um dos aluguéis. A gente não pagou um aluguel. Nossa, só o aluguel de março a gente não pagou. Foi o que ajudou a gente. Na verdade, ficar aqui, comer, etc, né? A gente passa por perrengue, gente. Nem todo mundo sabe, mas o perrengue tá aí, entendeu? Nem todo mundo fala. Exato. A gente não fala pra todo mundo que acontece isso, mas sim, aconteceu. Foi bem... Eu cheguei a cogitar, inclusive, conversar com meus pais e tudo mais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, casou tudo certinho. E aí, o que aconteceu foi, depois dessas 2 semanas que eu fiquei lá, eu tive fôlego de mais um mês. Mas uma semana depois que eu saí de lá, uma empresa que eu tinha feito entrevista assim que eu tinha chegado em Malta, em 2019. Tempão atrás. E eles lembraram de mim, lembraram que eu tinha falado que eu ia mudar meu status para Family Members logo. E aí eles me ligaram, era uma empresa que estava aqui em Malta, mas que trabalhava para os Estados Unidos, né, como Customer Service para iGaming também. E eles sabiam que eu tinha experiência com iGaming, que eu trabalhei como apresentadora. E eles me ligaram e falaram, olha, a gente não tem como contratar ninguém de fora. E como você já tem experiência, a gente sabe que você tem experiência com o público, você topa começar a semana que vem? Eu, quê? Eu tinha acabado de acordar, eu tava assim, sonolenta, falei, gente, acho que eu tô sonhando, que eu tô recebendo uma proposta de emprego na hora que eu mais preciso, é sério? Nossa, que isso caiu assim. Caiu do céu. Foi incrível, assim, foi uma coisa que meu pai fala que eu tenho uma estrela muito forte, eu acho que eu acredito nisso, porque realmente foi na hora mais, assim, importante da nossa vida pra poder continuar aqui. E aí eu aceitei, claro. E aí tive treinamento online, trabalhei com meu próprio computador, era o pessoal da Irlanda que me treinava, e assim, fiquei 3 meses trabalhando nessa empresa de Customer Service. Que era atendimento ao cliente. Isso, atendimento ao cliente. Dos Estados Unidos. De iGaming, dos Estados Unidos. Então, quem jogava em cassino online, a gente ajudava se tivesse algum problema com conta, etc. Então, meu trabalho era basicamente dar o suporte pro pessoal dos Estados Unidos. Tudo em inglês, claro. Nossa, muito legal. Isso foram 3 meses trabalhando nisso. E aí, em setembro de 2020... Não, agosto de 2020, quando começou a já ficar um pouco melhor aqui em Malta, as coisas... Essa empresa de consultoria que cancelou meu contrato em março me ligou de novo e falou, e aí? Agora a gente pode fazer o seu... Ficaram com o seu nome ali marcado. Ficaram. Porque, querendo ou não, eu tinha tudo que eles precisavam. E assim, era muito difícil, porque é um trabalho muito específico. Então, nem todo mundo tem essa experiência. E eu tinha. Então, para eles, era assim, eles realmente queriam... Só que não conseguiram fazer meu onboarding na hora certa, né? E aí, eles me ligaram e eu falei, putz...
acabei de começar na outra empresa. E era um salário bom, assim, tipo, eu ganhava uns 24 mil nesse, não, 20 mil mais ou menos, nesse outro de Customer Service. Eu trabalhava de casa, tipo, eu trabalhava de 6 da manhã às 2 da tarde, então eu podia sair, depois ir pra praia. Tinha uma vida boa. Era flexível, era bem assim, flexível, assim, era muito de boa, era só mensagem, né? Sim. Por mensagem, por e-mail. Então era muito simples o trabalho pra mim, então tava bom, tava ok, sabe? E eu falei, putz, mas aí eu vou voltar pra minha área, né? Aquela coisa, né? Você bate assim, tipo, a sua carreira, é o que você tinha, é o que eu tinha no Brasil, então quando eu recebi essa ligação de volta, eu falei, putz, não tem como eu dizer não. Porque é a minha área, eu sei que vou trabalhar com uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me motiva, uma coisa que me traz, assim, aquela vontade, sabe, de trabalhar. Então, eu acabei aceitando. Claro que o dono da empresa, que eu tinha acabado de aceitar o trabalho, ficou bem chateado. Imagina, 3 meses só, né, e eles tinham te chamado. Exato, e eles lembraram de mim, assim, mas eu me desculpei. Eu ofereci trabalhar final de semana pra eles, porque, assim, eu gostava, eles eram pessoas muito legais, eram todos dos Estados Unidos. E tinha escritório aqui em Malta, mas aí eles falaram, olha, não tem como, só 2 dias na semana não tem como. Eu falei, bom, tentei. Tentei, né? Tentei ajudar, não deu, mas aí eu tinha que aceitar, não podia não aceitar, voltar pra minha área. E aí, desse processo de você ir pra essa outra empresa, como você tava com um family member, você não deu entrada de visto de estudante, não, visto de trabalho. Até hoje você fica com sua carteirinha vinculada ao seu marido. Ao meu marido, eu preferi porque é mais fácil, não preciso renovar cada ano, né? Então, 5 anos. São 5 anos de visto, então é bem tranquilo pra mim. Então, preferi continuar vinculada a ele do que aplicar para outro visto, nesse caso. E conta pra galera o que é que exatamente você faz nessa empresa, né? Tipo, em palavras pra quem não entende nada sobre o assunto. Vou tentar explicar. No Brasil, eu era consultora de gestão de mudanças. Consultoria de negócios focado em implementação de sistema. E aí, no caso, meu trabalho no Brasil era trabalhar como comunicação, gestão de impactos e treinamento. Aqui é só esse terceiro pilar, é a área de treinamento. Então, basicamente, o que eu faço eu dou consultoria para empresas na área de aprendizagem. Então, vamos supor, uma empresa tem uma necessidade de fazer um treinamento de lavagem de dinheiro. Mas eles não fazem a menor ideia por onde começar. Eles não têm conteúdo dentro de casa, eles não querem comprar online porque online vai ser uma coisa genérica. Então eles vêm até mim e falam, olha, Ingrid, estou precisando disso, são 200 estudantes, eu vou precisar disso no dia tal. Ou eu preciso que isso seja um e-learning, que é aquele curso que você segue sozinho, online. Isso, tem já as gravações e tudo mais. Então, eu faço todo o entendimento da necessidade que eles têm e aí eu proponho um programa de treinamento para eles. Acontece às vezes, nós já temos esse programa, porque eu trabalho numa academia. Né? Uma parte um pouquinho separada da consultoria, que é mais focada em aprendizado. Então, é uma academia que oferece cursos já, você pode comprar cursos individuais, mas a minha área é que eu trabalho com corporativo. Então, os clientes vêm até nós, o RH geralmente, com essa necessidade. E aí eu monto todo o programa de treinamento. Eu arrumo quem vai treinar. Você vai atrás de tudo para criar. Tudo. Se tiver que criar um vídeo interativo, eu crio. A gente trabalha com vídeo interativo, com e-learning, que é aquele que você interage sozinho, não tem nenhum professor com você. A gente trabalha por videoconferência com o professor. A gente trabalha com realidade virtual. Tudo, assim. Tudo. É bem legal. E, assim, eu consegui pegar o que eu gostava no Brasil e hoje em dia é muito mais tranquilo, vamos dizer assim, porque eu não trabalho mais com implementação de sistema. Porque outro você falou, você trabalhava com 3 pilares e hoje você trabalha com apenas um dos pilares. Isso. Né? E eram projetos enormes no Brasil, eram projetos de 1 ano, milhões, e eram muito mais, assim, estressantes. E hoje em dia são vários mini projetos, né? Porque são programas pequenos que eu trabalho. E assim, basicamente é uma coisa que não tem tanta urgência, né? Treinamento é uma coisa que você pode fazer no tempo certo. Então, aqui, até a cultura é diferente, né? Aqui na Europa, o pessoal é muito diferente do Brasil. O pessoal fala que o brasileiro é relaxado. Gente, não. O brasileiro é workaholic, tá? Brasileiro... Eu, inclusive, levei um puxão de orelha da minha gerente na época, porque ela falou que eu tava puxando demais o time. Aqui em Malta? Aqui em Malta. Você tá muito rígido aí com a galera. Porque aqui, o que aconteceu? Quando eu entrei nessa empresa, por questão da
cultura que é diferente, o idioma que é diferente. Eu voltei um passo atrás na minha carreira. Então, eu era Senior Associate 2, lá, quase gerente no Brasil. E eu voltei aqui para o Senior Associate 1, basicamente. Então, eu voltei um passo. Mas foi bem rápido para poder avançar. Então, basicamente, em 6 meses, eu voltei para minha posição que eu estava no Brasil. E mais 6 meses, eu fui promovida... Não, 1 ano, fui promovida gerente. Então, eu estou 2 anos nessa empresa, já sou gerente, tenho minha própria equipe lá. E hoje em dia a gente trabalha com projetos internacionais com Dubai, Alemanha, com UK e tudo mais. Então é tudo muito virtual, né? E como nós focamos em treinamento online, treinamento digital, com o Covid isso deu um boom. Sim, então, total. basicamente, hoje em dia eles precisam muito de gente nessa área, que a gente fala que é designer gráfico, que pode trabalhar com design de treinamento, basicamente. Então, quem trabalha fazendo as telas do treinamento e tudo mais. E quem trabalha na minha área, que é basicamente quem entende a necessidade do cliente e traduz aquela necessidade em um produto. Exato. Então, basicamente, é o que eu faço. Eu faço essa tradução da necessidade em um produto e meu time que monta esse produto. Muito bacana. E agora falando de salário, né? Então, quanto que seria a média, mais ou menos, né? Desde quando você entrou para agora que você já tá promovida aí, né? É isso. Então, quando eu entrei, a média era mais ou menos 24 mil, que foi quando eu voltei, né, dois passos, quer dizer, um passo na minha carreira. E hoje em dia, na verdade, as vagas de gerente depende muito de que área que você está na empresa. Mas na minha área, varia de 35 a 42 mil euros por ano. Olha, então, assim, já fica a ideia para vocês. E até você começou a falar ali sobre as diferenças, né? Então, teve alguma coisa, assim, que você sentiu ou que você achou melhor ou pior? Comparando o cenário de quando você trabalhava lá no Brasil e para agora. Tipo, tem uma coisa que você pontuaria assim, isso aqui é ruim, isso aqui é bom? Tá. O que é bom, na verdade tem uma coisa que é bom e ruim. O deadline nunca é um deadline. Então, tipo, o prazo final nunca é um prazo final, é sempre flexível. Pra minha pessoa, no caso eu sou um pouco workaholic, eu gosto de planejar, eu gosto de entregar na data. Eu tive muita dificuldade de adaptar isso, porque no Brasil, se a gente não atendesse o prazo do cliente, você... Já era, você leva multa, né, tem gritaria na sala de reunião, né, no Brasil é bem agressivo, assim, nessa questão, quando você trabalha com consultoria. Aqui é completamente contrário, assim, eu até brinco que eu falo que a empresa, apesar de ser a mesma, é uma empresa, que a gente fala de Big Four, que é uma das maiores consultorias do mundo, e ainda assim tem cultura de empresa familiar. Então, uma coisa que me chocou bastante, até quando eu levei o puxão de orelha da minha gerente, ela falou que eu estava exigindo muito do time, né? Às vezes eu pedia para eles ficarem um pouco depois do horário, para poder terminar uma coisa que estava passando do prazo. E ela falou, olha, quando for assim, você basicamente liga para o cliente e fala que vai atrasar. Aí eu, o quê? Como assim? A gente não pode falar pro cliente que não vai entregar na data. Como assim? Isso pra mim não faz o menor sentido. E ela falou, não, você liga. Aí eu falei, eu não vou ligar. Ela, não, você vai ligar. E aí eu liguei pro cliente, assim, morrendo de medo, porque normalmente isso... Vai levar um esporro do cliente. O cliente vai levar um esporro, ou vai ameaçar você de dar uma multa, né, etc. No Brasil, basicamente, é assim, porque no Brasil eu lidava com projetos de milhões. Então, imagina, você vem de um projeto de milhões para projetos de 100 mil euros, mais ou menos, é uma grande diferença. Total. E até a cultura aqui na Europa é diferente. Então, eles são muito mais relaxados, são muito mais tranquilos em relação a esses prazos. Então, quando eu liguei para o cliente, ele falou... Eu falei, olha, vai atrasar uma semana, me desculpa, uma pessoa do time ficou doente, eu tentei o meu máximo, assim, fiquei até mais tarde, assim, desculpa mesmo, mas a gente não vai conseguir entregar na data, vai precisar de mais uma semana. Aí o cliente falou, não, tudo bem, se precisar de 2, tá tudo bem também. Já deu mais 2. Como assim? Foi tão estranho eu recebi essa resposta, foi tão estranho que eu fiquei assim, um tempo pensando e refletindo da minha cultura de trabalho, a cultura de trabalho do brasileiro, quanto que eu era workaholic e os motivos até de eu ter tido burnout no Brasil, né? De se cobrar de me cobrar demais, muito, né? E eu sou uma pessoa que me cobra muito por causa do meu histórico do Brasil também. Eu sempre fui muito cobrada e eu sempre me cobrei demais também. E assim, por isso que eu vou falar, é bom e ruim, é ótimo porque eu sei que eu tenho essa flexibilidade. Um prazo final nunca é um prazo final, ele é sempre flexível. Então eu posso ter essa conversa com o cliente de forma muito aberta, assim, é bem tranquilo. Mas o que me irrita é isso também, porque o time sabe que é flexível. Então acaba também relaxando demais, tipo, entendeu? Não vai dar tempo. Exato, Desculpa, e tudo bem, deu 5h30, vai embora. E aí eu tô aprendendo
aprendendo, na verdade, a ter esse né, ponto de vista também, fazer a mesma coisa. E hoje em dia, minha qualidade de vida é muito melhor do que no Brasil, porque eu saio no horário, eu saio 5h30, tem dia que eu fico até um pouco mais tarde porque eu quero, não porque é preciso ficar. Então isso é maravilhoso, Sim. Mas pra mim também me irrita um pouco porque eu sou do tipo que puxa bastante, sabe? Exato. Não, eu acho que eu acho muito do brasileiro isso, né? A gente quer mostrar trabalho, né? Somos profissionais muito qualificados, né? Sim, exato. E às vezes a gente esquece, se subestima muito, né? Exato. E eu trabalho só com maltês, né? Na verdade, eu comecei trabalhando só com maltês e hoje tem uma filipina que tem uma cultura de trabalho bem parecida com a nossa. Sim. E um italiano que é completamente diferente, assim, bem de boa, né? Vai fazer o que der pra fazer, o que é ótimo, né? Sim. A pessoa não se estressa. Não se estressa. É maravilhoso. E você vai aprendendo, né? Exato. A lidar e eu aprendi com muito, na verdade, aprendi demais com esse time. Por mais que a cultura maltesa seja completamente diferente da nossa, e tem coisas que eu não concordo, mas isso eu aprendi demais com eles, assim, de realmente dar tempo ao tempo e de entregar o que tem que entregar na hora. E ninguém vai te olhar também, né? Ninguém vai... Olha... Se sair 5h30, ninguém vai te olhar de forma ruim, sabe? No Brasil, se você sai no horário, eu falo, não tá motivada. Na verdade, não, eles sabem que eu tô motivada e eu tô entregando no horário que tem que entregar, sabe? Então... Isso pra mim foi bem legal e hoje em dia eu me sinto muito bem aqui em Malta. E é um dos motivos que hoje em dia eu não tô na Austrália. Eu ia te perguntar, e aquele plano da Austrália, e agora? Exato, porque como foi tão fácil me adaptar aqui em Malta, assim, claro que o tempo contribui, o fato de eu ter conseguido um emprego na minha área tão rápido, né? Porque, se for pensar, 1 ano é rápido para um brasileiro voltar para a área. Tudo isso contribui para que eu veja que, me acostumei com a Europa é boa, entendeu? Tipo assim, atende ao que eu precisava. E o fato de conseguir viajar para tudo quanto é lugar de forma barata e assim, no final de semana é maravilhoso. Então, para mim, eu sei que na Austrália eu não vou poder fazer isso. Não dá pra fazer um bate-volta em Paris. Não dá pra fazer bate-volta, não é tão simples. E aqui, por exemplo, esse ano já viajei para 11 países. Olha só. Então, tipo, quando que eu ia conseguir isso na Austrália? Acho difícil, né? Tem que fazer uma mega de um planejamento. É bem difícil. Então, para mim, eu tô bem feliz aqui. Então, por isso que hoje em dia, por enquanto, o plano Austrália tá lá, ainda existe, sabe? Stand-by. Mas tá stand-by, exatamente, tá ali no cantinho. Muito legal. E, assim, agora falando com a galera que tá assistindo, dica que você daria pra quem tá vindo pra trabalhar, que tá pensando em arrumar um emprego, seja na sua área, enfim. O que você daria de dica com base na tua experiência, assim, o que você viveu? Sim, primeiro, o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa. Então, se a pessoa já tem um LinkedIn, que ela mude tudo para o inglês, porque apesar disso não ter sido planejado para o meu caso, porque eu estava focando na Austrália, como estava tudo em inglês, já com as palavras-chave certinho, os recrutadores me achavam muito fácil. E quando eu mudei a localização para Malta, aí que choveu a oportunidade. É claro que eu peguei a que eu queria, né? Que era dessa grande consultoria, que é da minha área, mas choveu a oportunidade. Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito forte. E se prepara no inglês também, né? Porque ter o inglês é essencial. Que foi o que já te arrumou o trabalho no início ali, né? Em tudo, né? Todo o meu trabalho que eu fiz desde o início foi tudo em inglês. Eu não fiz trabalho em português. Então, me ajudou muito, inclusive, a melhorar a minha fluência e tudo mais. Mas se você vier com uma base do inglês, isso já te ajuda demais. Te dá você está um passo à frente de muita gente. E não só brasileiro, como outras nacionalidades também. Isso ajuda bastante. E é muito mais fácil você encontrar um emprego, não só na sua área, mas qualquer outro emprego, na verdade, né? E você trabalhava para os Estados Unidos, estando em Malta. Né? Mas então, você sabia inglês. Porque eu sabia inglês, exatamente. Então, o inglês, o LinkedIn e perseverança e resiliência. Isso é muito importante. Se eu tivesse que resumir minha jornada até agora, eu ia falar perseverança e resiliência. E não desistir, porque cada pessoa, claro, tem um nível diferente de dificuldade, de perrengue e tudo mais. Eu passei pelo meu perrengue foi 1 ano de perrengue. Tem gente que passa um pouco mais, tem gente que tem uma aprovação maior do que eu tive, né? E então, a resiliência é importante. Você pensar, foca no objetivo, entendeu? Lida com os problemas. Isso vai passar. Vai passar e aí passa. A questão passa. Não importa se você tem que dar vários desvios, né? E passar por caminhos que você não esperava passar. Mas no final dá certo e você vai passar e você vai conseguir o que você quer, com certeza. Ai, olha que melhor jeito de a gente terminar essa conversa aqui. Já fica aí o recado para você que está buscando uma oportunidade aqui em Malta. Se você ficou com dúvida também sobre a área que a Ingrid trabalha,
trabalha, às vezes você trabalha com isso também no Brasil, quer saber como entrar para esse mercado, deixa aqui nos comentários. Ou também, vamos deixar o Instagram para vocês verem, além de conversar com ela, vocês podem ver as viagens que ela faz enquanto está morando aqui em Malta. Meu Instagram é só viagem, basicamente, mas você pode me mandar um direct que eu respondo. Então é isso, gente. Obrigada, Ingrid, mais uma vez, Obrigada. por você ter aceitado contar um pouquinho da tua história e ajudar a inspirar quem também tá querendo vir, né? E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário, se inscreve no canal também. Tem vários outros episódios sobre trabalho em Malta aqui no canal para você assistir. E a gente se vê no próximo episódio. É isso, tchau, tchau.